Começo Pessoas de Valor num dos lugares mais incríveis da Baixada Santista, do litoral. Eu vou até exagerar um pouquinho, pela qualidade dos arquitetos e pela qualidade dos produtos que tem aqui na De Casa, eu poderia dizer que se você ainda não conheceu De Casa, você está perdendo um tempão, porque você precisa vir conhecer. Os principais arquitetos da região, inclusive alguns do país, fazem os ambientes incríveis aqui e, claro, a gente aproveita, porque a gente tem que fazer um programa incrível para você que está nos assistindo, então a gente vem gravar aqui na De Casa. Então, cada semana a gente grava num cenário incrível assinado por arquitetos super importantes, e aí, então, venha na De Casa conhecer aqui o pessoal, porque realmente, além do atendimento que é incrível, né? Eu não gosto muito de fazer merchandising, a Renise que está aqui hoje comigo sabe disso, né? Mas assim, não tem como não falar da De Casa, porque realmente assim, as pessoas vêm, inclusive os entrevistados, e hoje a gente está aqui com a Fabiana para a gente falar sobre assuntos muito, muito incríveis também. E aí eu sempre penso, né? Poxa, se a gente está num ambiente legal, se a gente está num ambiente super agradável, a conversa flui. Né? Tudo vai bem. E quando a gente entra na De Casa, assim, todos os convidados que eu trago acabam tirando foto. Olha que lindo, posso ir ali? E porque os quadros são lindos, os móveis são lindos. E realmente parece que você está fora, mas gente, onde eu tô? E aqui a gente não precisa fazer merchandising, porque eu já vi várias pessoas, assim, eu ouvi pessoas falando pra mim, inclusive assim, eu fui lá na De Casa tal, que eu vi um cenário super incrível que você gravou e aí queria lá conhecer e tal, né? Então tem essa coisa assim, né? E fora as pessoas do meio de televisão, né, que todo mundo me pergunta, onde que é aquele estúdio que você grava, não sei o quê. Eu falo assim, olha, realmente é incrível. Fabiana, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui, né? Acho que nesse programa tão gostoso da gente assistir, né? Que como a gente fala, é um bate-papo, da gente tá trocando informações, tá conversando, né? Enfim, dos temas aí todos, né? Que você traz pra gente, né, Ari? Mas aqui o ambiente é muito lindo mesmo, né? E assim, é como você disse, né, Ri? A gente vai entrando e vamos tirar foto ali? Olha que lindo! E você vê um quadro, um sofá, um móvel, enfim, né? É bem sofisticado e ao mesmo tempo bem acolhedor, né? Sim. Então aqui é um lugar muito gostoso. E a Fabi sabe, como psicóloga, que ela também é, né? Entre tantas coisas que ela faz, que o externo tem tudo a ver com esse bem-estar, né? Sim. A gente fala na psicologia positiva do flow, né? Quando você entra aqui na De Casa, aí já fica em flow, né? Já ajuda, porque o programa flui. E na semana passada, a gente estava, eu e a Renise, a gente acabou fugindo um pouco aqui da loja, né? Porque a gente foi lá receber e ser recebido pelo Condesmar, e foi um programa muito mágico, né? Da semana passada. E aí eu falei, né? Até nos bastidores lá para a Roberta, tal, que é da assessoria de imprensa, eu falei assim, a semana que vem a Fabi vai estar com um problemão, porque o programa do Condesmar foi com a audiência lá em cima e a gente tem que manter agora e dar uma elevada, fazer um grau. Olha a tarefa, hein? Olha. Fabi é uma pessoa maravilhosa, Fabiana Rodrigues, quem não conhece ainda, e psicóloga, companheira no Rotary, mas um tema que mexe muito com ela é a questão do voluntariado. Eu sou assistente social, não sei se eu te contei essa parte, então eu já trabalhei muito com trabalhos voluntários, um monte de coisa, mas eu nunca vi os trabalhos que ela faz, né? Aí queria que você falasse um pouquinho, começasse contando da sua experiência e na África principalmente, e daqui a pouquinho ela vai para lá. Então, fale a gente conseguiu pegá-la antes de ela viajar novamente, né? E eu queria já emendar até um pouquinho, se você me permite, Rê, já emendando na questão que a Renise colocou, né? Como conciliar, né, esse trabalho voluntário e conseguir ajudar as outras pessoas, conseguir colocar o coração nisso, né, e se comprometer com outras pessoas, às vezes, e muitas vezes com desconhecidos, porque é importante também, porque quem nos assiste, às vezes fica aquela coisa assim, mas ela não faz nada, tá lá, né, e atende uma pessoa, outra, tá tudo bem, né? E a realidade tua não é essa, né? Você tem uma agenda super lotada e mesmo assim ainda consegue fazer esse trabalho. Fala qual é o segredo do tempo. Você tem aquele clique do filme que separa o tempo, é isso? Eu acho que nessa questão eu não sei dizer quando começou, mas acho que esse voluntariado mais estruturado da gente abraçar realmente instituições e se comprometer, muitas vezes assumir papéis dentro das instituições de cargo, enfim, de liderança, isso também veio muito jovem, né? Na hora que você começa a ter a possibilidade disso, você começa a assumir essas coisas naturalmente. Então, você não almeja isso, mas você almeja o trabalho. E o trabalho, em consequência, te leva a isso. Então, assim,
Eu acho que é isso, administrar o tempo da gente são por prioridades. Então, aquelas pessoas que escolhem, eu podia estar fazendo isso, aquilo outro nesse momento, eu estou aqui, é uma escolha. Então, assim... Mas sabe o que me incomoda, assim, de verdade, é pensar, e eu tenho certeza que várias pessoas que estão nos assistindo também incomoda, é assim, poxa, mas eu já tenho uma administração do tempo super organizada, tal, e faço um monte de coisas, tal, das minhas coisas, e aí, de repente, priorizo família, eventualmente amigos, e aí de repente vem a Fabi e fala assim, meu, você prioriza a vida de outros e são desconhecidos, né, assim, porque na verdade você abre um tempo da tua agenda, né, e do teu amor, por exemplo, larga tudo, para se dedicar a outras pessoas que de repente não tem contrapartida alguma ali, né, porque não é uma coisa assim, eu tô fazendo isso, por exemplo, para minha família porque eu recebo algo da minha família, né, na hora que eu faço isso para um desconhecido... Não, pelo contrário, às vezes você tem muito problema na família porque nem todo mundo da sua família entende isso. Nem todas as suas relações entendem isso, né? Às vezes não é só familiares, amigos, enfim, né? No trabalho, então assim, você tem que realmente administrar esse tempo, administrar essas relações todas na hora que você quer fazer alguma coisa assim, mas isso é como eu disse, é onde a gente coloca as nossas prioridades, eu diria mais ainda, as nossas necessidades. Porque a hora que as pessoas falam, puxa, mas você não pensa em você e você está fazendo isso, mas fazer isso é pensar em mim. Tá. Fazer isso, quando você fala, às vezes você vai lá fazer alguma coisa, ou cuidar, ou demandar de um tempo, de um trabalho, por uma pessoa que você nem conhece. De fato, a maior parte do nosso voluntariado a gente faz para quem a gente não conhece. Você estabelece vínculos depois, se você ficar naquele projeto. Mas num primeiro momento, a hora que você vai fazer, você realmente não conhece. Às vezes você mal conhece a realidade daquilo que você está indo ajudar. Você acha que conhece. E na hora que você chega ali, você é tocada de uma forma que você fala... Meu Deus, isso é bem diferente até do que eu podia imaginar. Fabi, importante a gente ser útil. É bom para quem está nos ouvindo, exatamente isso. Porque cada um pode ajudar onde estiver. Onde estiver. Então, a Fabi tem essa visão mais global, né? A ONG maravilhosa, então vai em Roraima, vai na África, vai... ok. Mas aonde quer que você esteja, e eu me lembro que quando eu a conheci no ano passado, você falou isso, então... Eu agora estou fazendo mais em Santos, mais na região, né, viajando. A minha ideia é não viajar, mas qualquer um pode ajudar. Porque seria muito incongruente, incoerente se a gente não fizesse com o mais próximo, né? Tanto o trabalho voluntário em si, como esse amor que você fala de dar, o que a pessoa come, que tem que ser de você, né? É o jeito que você trata... o porteiro, a pessoa que está do seu lado no ônibus, a pessoa que você encontra, contínuo. É uma tentativa de uma postura de vida. Eu digo tentativa porque nós somos humanos, né? E dentro de sermos humanos, está longe da gente ser perfeito, né? Então, nesse momento aqui da gente estar nesse processo de evolução, né? Nessa escola da vida aqui, né? Encarnados, enfim, aqui nesse planeta, com a bênção das nossas vidas para a gente, no nosso processo de evolução, de interação, eu penso que são tentativas que a gente vai fazendo de se humanizar cada vez mais. Queria entrar um pouco nessa questão do servir e das características do comportamento humano, sabe? Que eu acho que isso também é importante para destacar para o nosso telespectador, para as pessoas que nos assistem, que é assim, quando eu fico imaginando, por exemplo, o desprendimento de uma pessoa, qualquer um de nós que vai para um lugar, mesmo que seja para um bairro da tua cidade, fazer um trabalho, né, de acolhimento, a gente tem um comportamento que se distancia, por exemplo, de um egoísmo. Eu não consigo imaginar para uma pessoa egoísta que só pensa nela, deixando, por exemplo, a mãe ou a esposa ou o marido fazer, né? E aí você falou essa questão dos conflitos. A pessoa que está fazendo esse trabalho voluntário, e aí tem um círculo mais próximo, a gente pode dizer que as pessoas que estão ao seu redor também têm que abrir mão desse egoísmo, dessa sensação de propriedade, por exemplo, para poder abrir mão e falar assim, Fabi, você pode ir para a África que a gente vai estar aqui e tá tudo bem. Eu me lembro de você está falando isso, olha que eu me lembro, isso tem muitos anos já, mas uma ação humanitária que surgiu de uma necessidade de eu ir, e era aniversário da minha mãe, né? E aí eu me lembro que eu falei, puxa, né, mas que data, caramba, deixa eu ver se dá para empurrar o voo para cá, para lá, não dava, era assim, no meio do que nós precisávamos fazer lá. E aí eu conversei com ela, eu falei, olha mãe, eu preciso ir, mas você entende que isso para mim é importante, eu preciso ir, né? E assim, a gente pode comemorar seu aniversário assim antes, eu não vou estar no dia, mas né? E aí eu me lembro que ela disse para mim assim,
Claro que eu queria que você estivesse aqui no meu aniversário. Mas assim, eu já entendi que você gosta disso, é importante para você, então tudo bem. E realmente foi muito tranquilo. Nós comemoramos antes, comemoramos depois, enfim. Então tendo desprendimento dessas pessoas também. Mas não é fácil. Estão lá na frente, mas elas têm que abrir mão de você também. E não é fácil também a sensação que às vezes a gente fica, que é humana, eu me pergunto assim, para fazer tudo isso na visão social, eu não estou sendo egoísta, eu estou pensando que eu posso ser útil, vou lá e sou. Será que eu estou sendo egoísta com as pessoas que estão à minha volta? Será que não é uma inversão do egoísmo, do lugar do egoísmo? Será que de repente eu não estou privando as pessoas? Porque quantos casamentos de amigos eu não fui? Quantos aniversários de 1 ano de filhos de amigos eu não fui? Um aniversário da minha mãe, eventualmente. Quantas coisas eu não fiz da minha rotina aqui, das pessoas que vivem a minha rotina aqui, porque eu estava fazendo essas coisas. E às vezes a gente precisa se perguntar se eu não inverti o egoísmo. Porque essas pessoas sentem a minha falta, e não que eu não sinta a delas, mas é opção minha tá indo. Porque, de certa forma, a sua opção pode ser egoísta de deixar essas pessoas que te amam distantes de você, né? E talvez elas não compreenderem da forma que você compreende. Que, né, o que a gente já conversou algumas vezes, né, o que leva você e qualquer pessoa, né, a fazer um trabalho voluntário, né, trazendo pro... eu ia falar disso, assim, eu acho que pra mim, né, o Ari uma vez me perguntou, né, o que leva, né, vamos lá, eu quero saber o que leva, fala, e aí eu respondi, não, você não respondeu, eu quero saber o que leva. E aí eu te falei uma palavra que resume muito tudo isso pra mim, que é a espiritualidade. Mas eu queria falar um pouco disso aqui, né, pra gente pensar e refletir junto, no sentido assim, eu não tô falando da espiritualidade no sentido religioso. Até porque eu sou uma pessoa que vivo a minha espiritualidade, né, eu tenho uma veia aí kardecista forte, então, de trabalho mesmo atuante na área, né, alguns dos voluntariados também são ligados a essa parte, então assim, sou palestrante espírita. Diga-se de passagem, eu já tive a oportunidade de entrevistar Maurício, né, Zogami, mas outras pessoas. Em geral, as pessoas que têm uma inteligência espiritual, que aí a gente não está falando de religião, mas pessoas conectadas e entendem que fazem parte de um todo, né, inclusive o próprio pastor João, né? Então assim, você tem pessoas das diversas religiões e das diversas crenças e doutrinas, essas pessoas normalmente têm uma entrega maior também, né? Sim, mais evoluídos, porque elas entendem essa conexão, né? O caminho das nossas evoluções passam um pelos outros, né? Na própria África a gente tem a cultura Ubuntu, né? Que é uma filosofia aí africana, da região do povo Banto, do sul da África, enfim. Eles colocam isso, né? Eu sou porque nós somos. Então, se eu tô feliz, eu só consigo ser feliz se o meu irmão tá feliz, né? Então, assim, como é que eu vou ser feliz com o outro que não está feliz se vive comigo ou vive próximo a mim? E aí você traz as pessoas para perto desse universo e as pessoas se sentem, não, eu posso servir coisas que eu nem imaginei, fazer coisas que eu nem... Então, isso é bonito. Olha só, se o Dr. Condesmar estiver assistindo a gente agora, eu sei que ele assiste o programa, ele deve estar assim, falar assim, eles estão indo bem, A gente vai fazer um intervalo rapidinho e volta no segundo bloco com as perguntas de $1 milhão. Vamos lá. Até já. Você não aprende a ser líder na escola e nem na faculdade. E a liderança é uma habilidade que se desenvolve. Nada melhor do que a imersão online Desafios da Liderança nos dias 28 e 29 de maio. Você pode se inscrever já pelas redes sociais
Coach Renise Gomes e realmente potencializar os seus resultados na vida e nos negócios. O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região. Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa. Estamos de volta e eu já recebi uma ligação de algumas pessoas falando: para de mexer com o Condesmar, pelo amor de Deus, que eu sou fã dele e tal. A gente tá brincando porque a audiência do programa na semana passada foi altíssima, né? Mandar um abraço pro Condesmar, pra Roberta, a pessoa da assessoria, todo mundo, porque foi muito autêntico, né, o programa. Eu acho que o legal do Pessoas de Valor, e hoje também teve um feedback de um outro médico também, né, muito querido, e falou isso, né? Falou assim: poxa, eu gosto do teu programa porque você bate um papo como se estivesse conversando ali na tua sala e tal, e acho que é isso legal. Por isso que o ambiente da de casa também é bem bacana, porque nos ajuda. Mas nem sempre as perguntas são confortáveis e nem sempre o que a gente traz para os telespectadores também é confortável. Eu tenho que te perguntar isso, né? Assim, a gente fala: poxa, eu vou lá, tem um chamado, tem um propósito, tem isso, aquilo. Afinal, o que faz você sair da tua zona de conforto para ir para um lugar onde você praticamente vira vértice de todas aquelas pessoas? Não é fuga, é viver, né? Eu acho que é isso, é você sentir que o mundo é muito maior do que a sua rotina aqui, do que a sua casa, do que o seu trabalho, do que eventualmente um curso, do que os seus amigos, do que a sua família, o mundo é muito maior do que isso, né? Então, as dores são muito maiores do que as suas, sabe? Existe muita coisa nesse mundo que, se a gente fica fechado no nosso mundo, seja ele qual for, a gente fica limitado enquanto ser humano. Então isso sempre foi uma coisa que um saracutico pela vida, sabe? Uma vontade de... Eu sou uma pessoa curiosa, eu sou uma pessoa que gosta de aprender, eu sou uma pessoa... Então eu acho que isso tem muito a ver com essa questão das viagens, tá? Porque, volto a dizer, o voluntariado ele pode ser feito em qualquer lugar que você está e deve ser feito em qualquer lugar próximo que você está. Mas assim, essa coisa do sair, já que foi a pergunta que você fez em relação à fuga, no meu caso é uma coisa muito clara para mim, né? De vida, de querer conhecer coisas, de querer ver as dores, de querer saber o que eu posso contribuir, de querer, enfim, essa vontade mesmo de se colocar, sabe? De se colocar a serviço de algo que eu acredito que é muito maior do que, né? Do que a nossa vida, do que a nossa rotina. Quando eu aproveito essa tua questão, e eu sei que você é muito bem resolvida nisso, para colocar a questão da fuga, é porque talvez para os nossos telespectadores, eles tenham que entender que, de repente, você não participar disso, e você ficar em casa, e ficar a vida inteira em casa, e só sobreviver, essa é a verdadeira fuga, né? É o contrário. É o contrário. Eu penso que sim, e tem outra parte da sua pergunta, toda viagem, mesmo que fosse uma viagem de turismo, toda pessoa que você conhece, todo lugar, te traz, se você estiver disposto a olhar, né, vai te trazer, vai mexer com você e fala: pera lá, como é que é? E quando você vai para um trabalho voluntário, você vê muitas dificuldades que você não tem. Então acaba mexendo com você. E agora eu vou fazer... A perspectiva. Sim, agora eu vou fazer essa diferenciação de um trabalho próximo e de um trabalho longe, tá? Pra gente entender assim, quais são os ganhos até para o voluntário, na minha humilde visão, tá? Quais são os ganhos para o voluntário? Para os projetos, indiscutível que é o mesmo ganho. Se um tem uma necessidade aqui, é aquela necessidade que a gente quer auxiliar. Lá, idem. Então, a gente não vai falar das necessidades dos projetos, vamos falar sobre os voluntários. A hora que eu atendo aqui qualquer tipo de trabalho, a hora que eu vou fazer um serviço a qualquer tipo de voluntariado na minha região, eu vou lá, eu fico algumas horas e eu volto para minha casa. O meu celular funciona. Né? Às vezes eu tô lá e eu tô em contato com alguém do meu trabalho, com alguém da minha família. O meu celular funciona. Eu não estou desligada, desconectada da minha rotina. Eu estou trabalhando ali, servindo ali, perfeito, maravilhoso, mas na visão do voluntário eu não estou desconectado com a minha vida. Na hora que eu entro num avião e vou para um Malawi, vou para Moçambique, vou para o Senegal, vou para esses lugares que a gente, na maioria dos 15 dias que você está no local desse, você está sem comunicação. Você vai para as aldeias mesmo.
Né? Então, você falou da água, as aldeias que nós chegamos são aldeias que eles não têm alimento, não tem nada, eles comem larva de árvore. Né? É isso a alimentação. E a desnutrição enorme, enfim, morrem muito jovens, então por isso, né, questão órfão é muito comum, enfim, por causa dessa questão toda. Então, assim, você sai da sua vida, você deixa tudo aqui, você acorda lá, numa realidade completamente diferente da sua rotina, com pessoas que você nunca viu na vida. Mesmo às vezes o nosso grupo mesmo vem um de cada lugar que a gente, nem nós às vezes nos conhecemos, né? Então, assim, e você fica imergido naquela situação durante 15 dias, onde às vezes você não tem como falar com ninguém aqui em alguns momentos, outros você tem como falar, mas enfim, você deixa a sua vida e vai lá fazer aquilo. Então, para o voluntário, é transformador, não que não seja transformador o que a gente faz aqui em algumas horas, mas sem dúvida nenhuma eu diria que é uma bomba, sabe, de transformação rápida. É uma imersão, na verdade. Então, assim, você fica lá e você assim, e aí você tem aquele contato, você tem que comer o que tem, você tem que dormir onde dá, você vai tomar banho se der, e aí começa também a questão do sofrimento físico para nós que temos o conforto, né? A gente chegava em aldeias que nosso ônibus teco-teco, então era uma caravana naquela época da saúde, então éramos médicos e tal, eu na posição de psicóloga, e eu lembro que a gente tinha que, em determinadas situações, a gente foi desbravando aldeias que ainda não haviam, a ONG ainda estava para chegar, nunca tinha estado lá, então assim, não tinha estrada, a gente enfiou o ônibus no meio do mato, enfim, isso foi em Moçambique, e eu me lembro que a gente saía às vezes para empurrar o ônibus. Um calor. Como é que eu vou empurrar o ônibus, gente? Mas assim, bora. Então, assim, são experiências e são coisas que a gente vive que você sai da sua zona de conforto completamente. De conforto em todos os sentidos. Físico, emocional, mental. E aí você se depara com uma realidade triste, de muita dor, e que temos aqui. Então, assim, eu não consigo diferenciar quando as pessoas falam para mim, mas por que África? A minha resposta é, e por que não África? Porque para mim não tem diferença. É a necessidade que apareceu. A necessidade que chegou em mim é essa. Ok, eu havia dito, agora pelo menos esse ano eu não quero ainda ir para lá. Aí, surgiu uma necessidade, uma demanda lá do projeto. Bora, vamos! Até então, porque assim, tem uma questão da proximidade, assim, que, assim, vamos considerar que é muito mais prático e mais fácil para uma pessoa que está iniciando um trabalho voluntário, ela na própria cidade dela acolher, e aí então vai ter uma quantidade maior de pessoas acolhendo aqui nas proximidades, e de repente na África, não é todo mundo que vai conseguir ter essa disponibilidade e esse comprometimento. Eu estou aqui numa instituição onde eu vejo fome, onde eu estou tentando levantar recursos, né, para essa parte de alimentação. Aí eu saio de lá e vou para um jantar à noite. Eu cortei um vínculo emocional com essa história naquele momento. Agora lá não, você sabe o que vai acontecer? Eu vou para uma aldeia onde não tem luz, onde eu não sei nem se eu vou tomar banho, onde eu não sei nem o que eu vou fazer e que às vezes eu também não vou comer. E aí você fala, meu Deus! Então assim, é uma questão que você realmente, acho que ninguém fica impune depois de ir para uma situação como essa. Né? Impune que eu digo, sem se transformar. Eu fico mesmo. Aí você volta e aí você percebe assim, eu devo ser algum tipo de maluco, né? Porque foi sofrido. E eu quero voltar, e eu quero voltar, e eu quero voltar. E uma das grandes dores, assim, humanas, nossa, que isso a gente sempre comenta em todas as caravanas, dividindo com os outros voluntários, é a hora que você entra num avião para vir embora. Você sabe que está voltando para a sua vida, para as pessoas da sua vida, para a sua rotina, para o seu mínimo luxo, conforto, enfim, né? Só que você sabe que você está transformadinho, né? E aí você vai se transformando no decorrer das idas, enfim, mas você está transformando, mas você está voltando para a tua zona de conforto, para o teu acolhimento. E aí o avião sobe, você olha, e aí você fala, meu Deus, né? Eu tô deixando essa dor toda aqui. E você só fez uma parte, né? Porque não é uma coisa eu que sei que foi bom, que eu consigo saber que foi bom, que eu fui útil, que eu sou útil, que aquilo lá que eu fiz aquele dia... Aí você começa os 15 dias assim a passar a novelinha, né? Do que você fez. Eu sei que valeu eu ter vindo, não só por mim, mas pela necessidade do que precisava. Ok, mas e agora? Agora eu vou lá e volto, pego meu carro, é isso? Põe meu salto, é isso? Eu queria puxar um gancho pra gente fechar, né? Até porque o programa, a gente sempre fala que é curto, né? Ele é o tempo ideal pra gente poder
provocar um pouco a reflexão dos nossos telespectadores, mas eu queria puxar um pouco o gancho do que você começou falando sobre essa questão da transformação, e aí assim, da ida e da volta, né, de como você vai, e aí você vai e muda, e aí volta diferente, né, até fez esse contraponto com a questão da fuga e tal. Uma pessoa que está nos assistindo hoje, e aí de repente a gente fala, poxa, é tudo muito bonito, mas não é para mim. Como falar para essa pessoa que está pensando assim, que de repente ela pode fazer um trabalho aqui próximo na cidade dela, tal? Como, porque esse programa ele pode ser de repente um instrumento para atrair mais pessoas para fazer trabalho voluntário, porque a sensação que me dá é que é enxugar gelo. Né? Não querendo fazer um contraponto ali com a água, mas assim, quanto mais trabalho voluntário a gente faz, mais tem, porque a pobreza no mundo é gigante. E acho que uma coisa que a gente não puxou muito, que em outros momentos a gente já comentou, é que o mais beneficiado somos nós mesmos, né? Sim, sim. Porque a gente vai para puxar... Que eu ia trazer isso que ela começou falando, né? Que assim, eu não faço isso pelos outros, eu faço por mim também. Sim. Né? E aí, como que é isso? Assim, como é passar essa sensação de realização para quem está nos assistindo agora, de repente para picar, sabe? O mosquitinho picar, o mosquitinho trabalho voluntário. Vai, levanta, interage. A palavra utilidade, não no pejorativo, mas no sentido da sua capacidade, né? No sentido de que todos nós somos capazes de ajudar em alguma coisa, ou em muitas coisas. Mas para começar, em algumas coisas. Se descobrir, como eu disse, né? O potencial que às vezes a gente tem que nem a gente sabe. O ser humano, ele tem lá a centelha divina e o amor dentro dele. Precisa ser tocado, a gente precisa trabalhar com isso, senão a gente adoece. Grande parte das doenças, e isso agora eu vou falar que eu vejo no consultório, né? De 25 anos, 26 anos aí de consultório na área clínica, eu vejo isso no meu dia a dia. Então, assim, grande parte das doenças que a gente desenvolve são energias estagnadas. E se são energias estagnadas, por quê? Porque a gente não dá vazão para um monte de coisa. E assim, através do voluntariado, e aí, né, eu dou aula no curso do Santa da AME, que eu faço parte da Associação Médico Espírita, inclusive sábado agora é aula, né, eu falo muito dos hormônios no organismo da gente, né, da neurociência e dos hormônios. Ocitocina é o hormônio aí que a gente considera do amor, por quê? Porque ele é o hormônio que na hora que você está fazendo ações de se doar, né, de solidariedade, de fraternidade, você está liberando esse hormônio naturalmente, ou seja, a gente produz isso. E se a gente não der vazão para isso, a gente vai adoecer. As nossas células enrijecem. Isso vem aí a neurociência, a física quântica, que hoje consegue já ir comprovando isso. Sim. Então, assim, é muito além de dizer assim, é o que eu acho bom ou o que eu não acho bom. A ciência vem comprovando o que é bom. E aí, quando eu digo essa sensação que a gente fica depois que você tem um ato ali no voluntariado, de solidariedade, de fraternidade, é uma sensação tão boa da capacidade que eu tenho de poder fazer a diferença para o outro. E essa diferença é para mim também. Porque ela faz, porque realmente ela adora fazer isso. E aí é óbvio, né, que a gente não tem como não trazer um paralelo com a questão do flow, né, que a gente começou falando aqui, que a de casa proporciona isso, né, o ambiente proporciona e as conversas também. Porque aí a gente pode fazer participar aqui de várias gravações e tal. Cada gravação vai ser uma energia diferente, porque a gente tá em flow, né, e a gente vai ficar horas aqui conversando, seria incrível. Fabi, obrigado pela tua participação, pela tua presença, super obrigado, né? Porque a gente não vai falar parabéns, mas a gente pode falar gratidão, né? Não, a gente fala, porque é falar parabéns pelo trabalho, não, super obrigado, porque de certa forma o que você está fazendo, você está me ajudando também. Eu fico pensando que a gente está tão conectado que quando a gente tem alguém que está fazendo um trabalho voluntário lá numa ponta, né, nesse planeta, né, de Gaia, a gente fala assim, pô, a gente está trabalhando e tratando a espiritualidade de todos nós, isso que é muito bacana. Rê, obrigado pela tua presença. A gente, sem dúvidas, fez um programa melhor do que o da semana passada e na semana que vem vai ser melhor ainda, tá bom? Boa semana para vocês e a gente se encontra na semana que vem aqui na Santa Cecília TV no Pessoas de Valor. Até lá!